Por aí foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram, na verdade, poucos, embora a verdade não fosse deixada sem testemunho. Parecia por vezes que o erro e a superstição prevaleciam completamente e que a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Ensinava-se não somente a considerar o Papa como seu mediador, mas a confiar nas suas próprias obras para expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, ereção de igrejas, relicários e altares, bem como pagamento de grandes somas à igreja. Tudo isto e muitos atos semelhantes eram ordenados para aplanar a ira de Deus, ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolerizados por ninharias, ou apaziguando-se com donativos, ou atos de penitência. Apesar de prevalecer o vício, mesmo entre os chefes da Igreja de Roma, a sua influência parecia aumentar constantemente. Mais ou menos ao findar o VIII século, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da Igreja os bispos de Roma tinham possuído o mesmo espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns meios com o fito de lhe dar aparência de autoridade. E isto foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges. Descobriram-se decretos de concílios de que antes nada se ouvira falar, e estabelecendo a supremacia universal do Papa, desde os primeiros tempos, e a Igreja que rejeitara a verdade aceitou avidamente estes enganos. Os poucos fiéis que construíam sobre o verdadeiro fundamento ficaram perplexos e entravados quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra, como os edificadores sobre o muro de Jerusalém no tempo de Neemias. Alguns prontificavam-se a dizer: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Cansados da constante luta contra a perseguição, fraude, iniquidade e todos os outros obstáculos que Satanás puderem engendrar para deter-lhes o progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores desanimaram e, por amor da paz e a segurança da sua propriedade e vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidar com a oposição dos seus inimigos, intrepidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e prosseguiram com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigência e fidelidade tem sido exigida dos seus servos. As palavras de Jesus aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até ao final do tempo, e as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. As trevas pareciam tornar-se mais densas. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendiam-se velas perante imagens e dirigiam-se orações. Prevaleciam os costumes mais absurdos e os supersticiosos. O espírito dos homens era a tal ponto dirigido pela superstição que a própria razão parecia haver perdido o domínio, enquanto os próprios sacerdotes e bispos eram amantes do prazer, sensuais e corruptos. Só se poderia esperar que o povo que os tinha como guias se submergisse na ignorância e vício. Maior ainda se tornou a presunção papal quando, no século XI, o Papa Gregório
VII, o Papa Gregório VII, proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Entre as proposições que apresentou, havia uma declarando que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria, segundo as Escrituras, mas as provas escriturísticas não acompanhavam a asserção. O altivo pontífice também pretendia o poder de depor imperadores e declarou que sentença alguma que pronunciasse poderia ser revogada por quer que fosse, mas era prerrogativa sua revogar as decisões de todos os outros.